Anna Faris não era apenas uma atriz de comédia. Ela era o rosto de uma era que redefiniu o humor físico e a sátira no novo milênio. No início dos anos 2000, sua presença era uma garantia de bilheteria e sua habilidade em equilibrar a vulnerabilidade com o absurdo a colocou em um patamar que poucas de suas contemporâneas conseguiram alcançar. No entanto, após anos dominando as telas de cinema e posteriormente a televisão, em um dos horários nobres mais cobiçados da indústria, o brilho constante deu lugar a uma ausência que muitos interpretaram como um declínio deliberado ou uma exclusão silenciosa. O que acontece quando uma das mentes mais brilhantes do humor decide que o palco que a consagrou não é mais o lugar onde ela deseja estar? Por que uma estrela no auge de sua estabilidade financeira e criativa decide subitamente caminhar para as sombras? Antes de mergulharmos nos bastidores dessa trajetória complexa, o seu apoio é fundamental para que continuemos resgatando as histórias por trás das câmeras. Se você valoriza narrativas que vão além da superfície, deixe o seu like agora. É a sua forma de dizer à indústria que ainda nos importamos com o lado humano das estrelas. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo da nossa investigação sobre os enigmas da fama. Nascida em Baltimore e criada em Edmonds, Washington, Anna K. Faris cresceu em um ambiente que, à primeira vista, pouco sugeria o destino cinematográfico que o mundo conheceria. Filha de um sociólogo e de uma professora, sua infância foi moldada por um ambiente acadêmico e intelectualizado, longe do glamour de Hollywood. Anna era frequentemente descrita como uma criança observadora e ligeiramente tímida, que encontrou no teatro comunitário uma forma de expressar uma criatividade que não cabia nos moldes tradicionais. Segundo relatos de pessoas próximas ao seu início, ela já demonstrava uma capacidade precoce de rir de si mesma, transformando inseguranças em ferramentas cênicas. Sua humanidade foi forjada na disciplina do palco aos 9 anos de idade, e a indústria, anos depois, veria nessa base sólida a explicação para o seu timing cômico impecável. Ela não buscava a fama pela vaidade. Buscava a atuação como uma extensão de sua curiosidade sobre o comportamento humano, algo que seus pais, apesar de inicialmente cautelosos, acabaram incentivando como uma forma legítima de arte e estudo. A ascensão de Anna Faris foi um fenômeno que desafiou as convenções de como uma loira protagonista deveria se comportar nas telas. Seu ponto de virada definitivo ocorreu em 2000, quando foi escalada para o papel de Cindy Campbell em Todo Mundo em Pânico. Sem experiência prévia em grandes produções, ela entregou uma performance que foi interpretada como o renascimento da sátira moderna. A indústria via Anna como uma peça rara, uma atriz com beleza clássica, mas que não temia a humilhação física ou o humor escatológico em prol da piada. Esse crescimento gradual foi consolidado por sua versatilidade. Enquanto o grande público a via nas paródias, diretores como Sofia Coppola a escalavam para papéis mais densos, como em Encontros e Desencontros. A indústria começava a apostar nela como uma força capaz de transitar entre o comercial e o prestígio, vendo em sua figura a ponte perfeita entre a comédia de massa e a sensibilidade do cinema independente. Ela estava construindo uma carreira que não dependia apenas de um gênero, mas de uma presença magnética e de uma inteligência subjacente que transparecia em cada hesitação ou olhar confuso de suas personagens. O auge absoluto chegou com uma força que a colocou como a sucessora natural das grandes damas da comédia. Filmes como A Casa das Coelhinhas mostraram que ela não apenas carregava um filme nas costas, mas também possuía o que a indústria via como o toque de Midas para a comédia feminina. Naquele período, Anna Faris acumulou prestígio, dinheiro e uma influência que a permitiu atuar como produtora executiva, moldando seus próprios projetos. O contraste entre o topo de Hollywood e o que viria depois começou a ser desenhado no momento em que ela decidiu migrar para a televisão. A série Mom, lançada em 2013, foi interpretada como a consolidação de sua maturidade artística. Interpretando uma mãe em recuperação, ela provou que sua veia cômica poderia sustentar narrativas dramáticas e sociais profundas. A indústria via isso como o ápice da estabilidade.
Ela era a estrela de uma das sitcoms mais assistidas do mundo, recebendo salários milionários e aclamação crítica constante. Ana estava no centro de um ecossistema de sucesso que parecia inabalável, sendo uma das poucas atrizes a dominar simultaneamente o cinema e a televisão de alto nível. No entanto, o ponto de ruptura começou a se manifestar por meio de uma série de eventos que mudaram a percepção da indústria sobre suas prioridades. Segundo relatos de bastidores, o divórcio altamente mediático de seu segundo marido, Chris Pratt, em 2017, colocou uma pressão emocional que começou a transbordar para sua vida profissional. O público e a mídia, que antes a viam apenas através da lente da comédia, passaram a escrutinar sua vulnerabilidade de forma invasiva. Foi interpretado como um sinal de esgotamento quando Ana começou a expressar abertamente as dificuldades de equilibrar a maternidade com a carga exaustiva de gravações de uma série semanal. O momento decisivo ocorreu em 2020, quando ela anunciou sua saída repentina de Mom, pouco antes da 8ª temporada. A decisão foi interpretada como um choque térmico em Hollywood. Sair de um contrato lucrativo e de uma produção de sucesso sem um projeto imediato de igual escala foi visto como uma quebra de protocolo. A indústria via isso como uma desistência ou uma crise pessoal, e o contexto de suas declarações sugeria que a estrutura de trabalho tradicional já não fazia mais sentido para sua busca por paz e autenticidade. A queda de uma perspectiva puramente comercial manifestou-se como um silêncio progressivo nos grandes circuitos de elenco. A reputação de Ana foi afetada pela narrativa de que ela era difícil de prever, ou que já não estava mais interessada nos grandes blockbusters. A perda de oportunidades em produções de alto orçamento foi notória, e a indústria, em sua constante busca por novos rostos mais disponíveis, começou a deixar Ana Faris à margem das listas principais. Mostre a perda de oportunidades. Papéis que antes seriam oferecidos a ela sem audições passaram a ir para atrizes em ascensão, que seguiam à risca os manuais da publicidade agressiva. Foi interpretado como um declínio, mas na verdade era o resultado de uma atriz que se recusava a participar de um jogo cujas regras ela já conhecia bem demais. O silêncio progressivo não era fruto de falta de talento, mas sim de uma rejeição mútua. Enquanto Hollywood a via como menos relevante, Ana parecia ver Hollywood como menos essencial. O impacto em sua imagem pública foi real, com críticos questionando se ela teria jogado fora uma carreira brilhante por questões de foro íntimo, ignorando a possibilidade de que o sucesso, nos moldes antigos, já não era mais o seu objetivo final. As tentativas de retorno de Ana Faris ao primeiro escalão do cinema foram marcadas por uma transição para projetos que, embora comerciais, pareciam não capturar a mesma efervescência de seus trabalhos anteriores. O remake de Um Salto para a Felicidade, em 2018, foi interpretado como um esforço de Hollywood em testar se seu apelo como protagonista de comédia ainda era capaz de mobilizar as massas na era do streaming. Segundo relatos da crítica, a performance de Ana continuava afiada, mas a recepção morna da produção foi vista como um sinal de que o gênero da comédia de estúdio estava em profunda mutação. O retorno ao topo esbarrou na dificuldade de encontrar roteiros que estivessem à altura de sua inteligência cômica, em uma indústria que passava a priorizar franquias de super-heróis em detrimento de personagens humanos e excêntricos. Paralelamente, Ana começou a investir no mundo dos podcasts com o projeto Unqualified, que foi interpretado como uma forma de manter a conexão com o público de maneira mais íntima e menos filtrada pelas exigências dos grandes estúdios. A indústria via esse movimento inicialmente como um passatempo, mas para Ana tratava-se de construir uma plataforma própria, onde ela não precisasse pedir permissão para ser ouvida, marcando o início de uma reinvenção que priorizava a voz sobre a imagem. A vida pessoal de Ana Faris e sua mudança radical de prioridades revelam uma mulher que sempre buscou a estabilidade emocional em um terreno inerentemente instável. O nascimento prematuro de seu filho, Jack, trouxe desafios de saúde que, segundo relatos, alteraram permanentemente sua visão sobre o que realmente importava.
A necessidade de estar presente e oferecer suporte ao filho tornou-se a bússola de suas decisões profissionais, o que foi interpretado por alguns setores da indústria como um desinteresse pela carreira de alta performance. Seu casamento subsequente com o diretor de fotografia Michael Barrett foi marcado por uma discrição quase absoluta, um contraste gritante com a hiperexposição de seus relacionamentos anteriores. A indústria via esse recolhimento como um afastamento consciente da roda viva de celebridade, e o contexto de suas declarações públicas sugeria que ela estava finalmente encontrando a paz no anonimato relativo. Para Ana, o sucesso parecia ser renegociado. A glória das bilheterias foi trocada pela dignidade de uma rotina familiar sólida e pela proteção de sua saúde mental, provando que a sobrevivência em Hollywood muitas vezes exige a coragem de saber quando se retirar do centro do palco para cuidar dos seus bastidores. Uma releitura crítica da trajetória de Anna Faris nos obriga a confrontar os padrões muitas vezes cruéis e limitadores que a indústria impõe às mulheres na comédia. Por anos, ela foi colocada na caixa da loira divertida e vulnerável, um arquétipo que a indústria via como uma mercadoria com prazo de validade curto, ignorando a precisão técnica e a inteligência por trás de sua aparente simplicidade. Foi interpretado como um padrão de sexismo velado, o modo como sua imagem pública foi frequentemente ofuscada pela ascensão meteórica de seu parceiro na época, como se o sucesso de um demandasse o encolhimento do outro. A análise de sua carreira revela o quanto Hollywood tem dificuldade em permitir que mulheres comediantes envelheçam com a mesma dignidade e diversidade de papéis oferecida aos homens. A mídia muitas vezes transformou sua vulnerabilidade em espetáculo, explorando sua vida privada para gerar cliques, sem considerar o peso psicológico de ser o rosto global de uma era de sátiras. Ao olhar para trás, percebemos que Anna foi uma das poucas que percebeu cedo o caráter predatório desse sistema, escolhendo se proteger antes que a indústria pudesse descartá-la de forma definitiva por não se encaixar mais nos padrões de juventude exigidos pelos estúdios. Atualmente, a situação de Anna Faris reflete a vida de uma artista que finalmente alcançou a autonomia total sobre sua narrativa e seu ofício. Ela não desapareceu, mas escolheu operar em uma frequência onde a qualidade de vida precede o volume de trabalho. Seus projetos recentes, como o filme The Estate, mostram uma atriz que ainda possui o mesmo timing impecável, mas que agora seleciona papéis que lhe permitem explorar novas nuances sem a pressão de carregar o peso financeiro de uma franquia. Fora dos holofotes agressivos, ela construiu uma carreira sólida na podosfera, onde seu programa se tornou um dos mais influentes do gênero, permitindo que ela exerça sua curiosidade sobre o comportamento humano de forma direta. A indústria agora a vê como uma veterana respeitada, alguém que traz uma bagagem de integridade e inteligência para qualquer set de gravação. Ela vive de forma reservada, mantendo uma rotina que prioriza a privacidade e o contato com o que é real, provando que a relevância não depende de estar sempre no centro dos tapetes vermelhos. Anna Faris hoje é o exemplo de uma celebridade que encontrou a saída de emergência de uma indústria sufocante e decidiu que o ar do lado de fora era muito mais puro. A história de Anna Faris é uma lição poderosa sobre a natureza efêmera da fama e a importância de saber quando parar de correr uma corrida que não tem linha de chegada. Ela nos ensina que o auge de uma carreira pode ser ao mesmo tempo uma glória e uma barreira, e que a verdadeira coragem reside em aceitar que o sucesso tem diferentes estações. Hollywood frequentemente narra essas trajetórias como contos de declínio, mas ao observarmos a mulher por trás dos personagens, percebemos que a reinvenção mais importante não acontece nas telas, mas na capacidade de sobreviver ao sistema com a alma intacta. Ela sobreviveu a uma das eras mais exigentes do estrelato feminino e emergiu como alguém que não se deixou consumir pelo próprio mito cômico. No final, o que realmente aconteceu com Anna Faris não foi um desaparecimento, mas uma escolha consciente de trocar o barulho ensurdecedor da glória pelo silêncio recompensador de uma vida autêntica. Sua lição para o mundo é que a fama é um reflexo passageiro,
mas a autonomia sobre as próprias escolhas é o que permanece quando as luzes finalmente se apagam. Ser a dona do próprio destino é a maior piada que ela poderia contar contra um sistema que tentou ditar o seu fim.